Programa Abordagem Regional, com Paulo Carvalho. Os fatos, prestação de serviços, opinião. Abordagem Regional. A notícia com responsabilidade. Estamos começando mais uma edição do Integração e Cidadania. Hoje, dia 24 do mês de maio, terça-feira. Já estamos aqui conectados. Eu, em Porto Ferreira, nos estúdios da Rádio Comunidade FM 105,9. Estamos ao vivo também pelo Facebook do Jornal do Porto, YouTube do Jornal do Porto, Facebook da Pastora Kari, que está em Ribeirão Preto. E o nosso convidado de hoje, que está presente aqui, o reverendo Lindomar Nascimento. Ele é reverendo da Igreja Metodista de Agudo. Estamos aqui recebendo e acolhendo a pastora Kari, que é a anfitriã e comanda o programa Integração e Cidadania. Eu passo a palavra e a cumprimento. Bom dia, pastora. Bom dia, Paulo Carvalho. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, reverendo Lindomar. Bom dia. Gratidão a vocês por estar nos ouvindo. A música do Paulo que está animada. Pronto, agora eu já tirei. Já. Lembrei de tirar. Brincadeira, Paulo. Só para quebrar o gelo. Quer dizer, quebrar o gelo não, né? Trazer um pouquinho de sol a mais para nós, né? Porque gelo ninguém quer, né? Já deu. Então, hoje, falar em trazer, quebrar gelo, vamos trazer aquecimento aqui hoje, né? 24 de maio, para nós metodistas, um dia muito especial. Por isso que o nosso querido pastor Lindomar, reverendo Lindomar, está aqui, é o nosso convidado de hoje, para explicar o porquê desse dia tão especial. E ele tem uma voz gostosa, Paulo, cuidado, viu? Porque senão você vai passar do horário igual. O Jonathan 0200, né? E o Lindomar, ele é assim, com essa voz mansa dele, ele vai induzindo, quando a gente vê o horário já passou. Então, o pastor Lindomar estará trazendo para nós o porquê desse dia tão especial para o metodista. E gratidão a você, ouvinte, por nos deixar adentrar o seu espaço, a sua casa, o seu trabalho. Meu coração se alegra, ou melhor, o coração da Integração e Cidadania se alegra. E antes, Paulo, eu quero deixar aqui os meus sentimentos, não é, para a família da... Eu sempre troco o nome dela, é Denilde ou Benilde, eu sempre troco, não é? Benildes. É Benildes mesmo. Então, dona Benildes, nós estivemos com ela, né, no sítio, aquele domingo chuvoso, né, antes de eu sair, né, de eu mudar para Ribeirão, foi um dia antes. Então, assim, eu fiquei muito triste, que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo esteja aí consolando a família. Então, Paulo Carvalho, pastor Lindomar, seja bem-vindo, gratidão pela sua vida, da tua igreja, da tua família. Então, sinta-se à vontade para nos expor por que 24 de maio é tão importante para o metodista. Já é o mês da família, especificar o dia 24 de maio, por quê? Pois é. Bom dia a todos e a todas, uma satisfação estar aqui. Eu espero que vocês estão me ouvindo bem. Paulo, estão me ouvindo bem? Tudo ok? Perfeitamente. Ok, muito obrigado. Essa voz, pastora Karen, é uma voz também de quem lá no passado já foi radialista, viu? Ah, eu sabia! Eu participava de um programa também às manhãs, e foi um tempo muito bom que acrescentou bastante aí na nossa caminhada. Eu louvo a Deus por esse tempo aí, desse contato com o público via rádio. Eu tenho saudades. Então, quero agradecer o convite, quero cumprimentar ao Paulo, que eu estou conhecendo hoje, uma satisfação, alegria estar aqui. Eu falo aqui da Igreja Metodista na cidade de Morro Agudo. E o dia 24 de maio, para nós que somos metodistas, é um dia marcante e importante, porque ele vem aí sinalizar a experiência religiosa de Wesley, aquele que vem a ser, então, o fundador, ou ali um dos fundadores, né, da Igreja Metodista, ou do movimento metodista. Então, quando nós falamos de 24 de maio, nós estamos reforçando a nossa fé, nós estamos ali falando um pouco sobre a nossa história.
O dia 24 de maio, ele fica conhecido como sendo um dos momentos ali do nascimento do metodismo, né? Porque é onde o Wesley vem e tem uma experiência com o Espírito Santo. Por isso, a Igreja Metodista ficou conhecida como o povo do coração aquecido, né? O movimento metodista, ele surge ali, na verdade, em 1730, nós vamos ali no século XVIII, na fria Inglaterra, na cidade de Epworth, onde a família de Wesley residia. Ele, seu pai, sua mãe e seus irmãos. E ele, então, fazia parte da igreja que nós conhecemos, a Igreja Evangélica da Inglaterra, conhecida como Igreja Luterana. Wesley, então, mergulhado nessa igreja, participante dessa igreja, sente que precisava fazer algo por causa da frieza espiritual em que aquela igreja se encontrava. É onde, então, este homem, movido pelo Espírito Santo, passa a ter um compromisso, um comprometimento com ênfases como santidade, como piedade, como a parte social também é muito forte no metodismo, né? Mas isso, como introdução, é mais ou menos isso. O dia 24 de maio, ele tem esse recorte, ele vem trazer para nós essa lembrança do significado do que é ser metodista. Bom? Tudo bem. Deixa eu só dar uma justificativa aqui, pastor. Pois não. E pastora. Mas é para a Karen, né? Enquanto o senhor estava falando, ela me mandou um link do Facebook, então, durante a fala do senhor, eu consegui ilustrar com as imagens, trazendo um pouquinho essa questão que o senhor estava abordando. E eu até avisei a pastora, falei, pastor, acho que eu vou atrasar 5 minutos hoje, deixa eu dizer o porquê, o motivo. Aqui em Porto Ferreira, Karen, e reverendo Lindomar, nós estamos aí em plena campanha eleitoral, viu, Karen? Mas já? Já. Tem um projeto de lei aqui no município de Porto Ferreira que instituiu anualmente o projeto prefeito, vice-prefeito e Câmara Mirim. Então, todas as escolas municipais, eles realizam o pleito e elegem os prefeitos, vice-prefeito e vereadores por escola, né? E aí é um projeto do vereador Alan, do vereador Sérgio, junto com a Secretaria de Educação, e estava o projeto, eu vendo o projeto, aí eu falei para eles, por que a gente, então, não faz o seguinte, já para eles sentirem, vamos criar na Rádio Comunidade o horário eleitoral gratuito. Sabe aquele... interrompemos nossa programação e criamos para eles. E hoje teve debate nas escolas, prefeito, vice-prefeito. Então, nós tivemos 2 escolas, são 8 no total. Hoje foram 2 de manhã, tem 2 à tarde. E é por isso, né, que a Rádio Comunitária tem que dar voz. E as crianças estão empolgadas, tem spot, tem projeto. Só tem uma ideia, tem projeto de vereador Mirim que quer implantar a escola orgânica, a horta orgânica na escola, projeto de reciclagem, melhorias nas carteiras, várias coisas estão... Então, né, Paulo, quem sabe os nossos governantes adultos aprendem um pouco, né? As crianças, né? Ô, Paulo, você sabe onde começou isso? Lembra da Maria? Nós fizemos algo muito interessante na Câmara Municipal com o Alan, o Sérgio, com relação ao síndrome de Down. Lembra quando somos capazes? Lembro. Então eu não sabia que tinha virado projeto, que tinha virado lei. Agora é lei. Falando em projeto, o reverendo caiu aqui a conexão, viu? Não sei se é a conexão dele, mas ele caiu aqui da conexão, então a gente vai ter que ir conduzindo até ele voltar e se reconectar com a gente. Deixa eu ver aqui no WhatsApp, né? Ver o que aconteceu, mas estamos aí. Que interessante, Paulo. Parabéns, então, para essa. Eu não sabia desse projeto. Eu fico feliz, é isso que a gente precisa, né? Que os nossos adolescentes, as nossas crianças se interessem pela política, né? E interajam, porque a política está muito defasada, infelizmente. Ninguém acredita mais em nada. A gente, quando começa a ouvir alguém falar, a gente já desliga, já muda o canal, porque fala a mesma coisa e nunca cumpre nada.
E as crianças tendo essa participação, quem sabe, né? Quem sabe não, é um incentivo. Tudo que eu falo, que um adolescente fala, a gente tem que tirar proveito, observar, porque são ideias maravilhosas. Então, assim, eu fico feliz por Porto Ferreira ter tomado, né, o vereador Sérgio Alan, ter aprovado aí, lutado por essa lei. Gratidão mesmo, fico muito feliz, Paulo. O reverendo ainda não chegou, viu, cara? Estamos aqui aguardando, né? Eu mandei uma mensagem aqui no WhatsApp, mas deixa eu ver se ele, né? Eu até mandei aqui uma figurinha errada para ele aqui, que eu bati o dedo em vez de eu falar. Deixa eu ver, ele tá mandando um áudio aqui. Eu tô reiniciando aqui, só um minutinho, deu problema aqui na minha conexão. Vai falando muito aí, bem. Por favor. Caiu aí, ele tá reiniciando, daqui a pouquinho ele volta então, cara. Vamos lá, né? Seguindo. Lembrando que o tema hoje do Integração e Cidadania está abordando o significado do coração aquecido de John Wesley, né? Que o reverendo já fez aqui uma... Vou fazer o seguinte, Kari. Né? Enquanto ele estava falando, tem 2 minutos e 44. Eu vou colocar na tela aqui para a gente acompanhar um pouquinho o que ele passou para a gente. Uma introdução, exatamente, ele falou, uma introdução, isso mesmo, Paulo. Vamos ouvir então, cara? Vamos. Deixa eu só dar o som aqui, né? É exatamente o que ele falou, né? Como tirado do fogo, cresceu e se tornou um pastor sempre piedoso e cheio de boas obras. Durante uma viagem à América, o navio passou por uma terrível tempestade. Isso a gente está vendo nas imagens. John Wesley teve medo da morte. Enquanto isso, um grupo de cristãos moráveis cantavam tranquilos. A fé de Wesley estava muito abalada, não possuía a certeza da salvação. Sua fé estava baseada em obras. Até que, em 24 de maio de 1738, em Aldergast, Londres, Wesley foi sem vontade em uma pequena reunião. Alguém estava lendo um comentário de Lutero sobre Romanos. John Wesley então sentiu-se o coração aquecer-se, finalmente compreendeu a essência do Evangelho de Cristo. Renunciando toda a confiança em suas próprias obras, passou a confiar inteiramente no Cordeiro de Deus que tira o pecado. A chama acesa do coração de Wesley nunca se apagou. Tornou-se um pregador fervoroso. Milhares se converteram. Um avivamento alcançou toda a sociedade, produzindo a abolição dos escravos, reformas educacionais, reformas no sistema prisional e nas questões trabalhistas. Hoje essa chama o coração aquecido, é a nossa identidade, coração que queima por Jesus, pastor Acá. Isso aí, Paulo. Eu cheguei na faculdade, né, de teologia em 2006, aí sempre brincava, né, o coração aquecido, e aí eu comecei realmente a pesquisar sobre Wesley. Nós temos os sermões de Wesley que são profundos, assim, que ao mesmo tempo ele é direto e reto, como eu costumo dizer, mas ele toca, a fala dele, ele toca na alma. Tem o Diário de Wesley, que foi, se não me engano, foi traduzido. Ele retrata muito essa questão, né, de você fazer mesmo com amor, de você entregar o coração, de você não sabe, ficar preocupado com quem, mas o fazer, o doar-se, o entregar-se. Aí você pode falar assim, então Wesley, nossa, era perfeito. Não, Wesley era um ser humano como todos nós, falho, não deu certo no casamento, né? Então, assim...
Não é aquele homem que você olha e fala, nossa, que perfeição. Não, ele estava em busca, isso é um particular meu, não tem nada com o reverendo Lindomar, mas ele buscava a perfeição. Né? E o Wesley, eu falo que se o Wesley existisse hoje, misericórdia, porque naquela época ele andava a cavalo, e ele fez tudo o que fez. Né? Quantas pessoas ele levou ao evangelho? O pastor voltou ou não? O reverendo Lindomar acaba de retornar à sala, já está conosco. Deixa eu passar a palavra. Já não falo mais nada, estou em silêncio. Vamos aí para o locutor de rádio lá de Agudo. De Morro Agudo para 105,9, Lindomar Nascimento, o locutor. Sim. Bom, o Wesley, o comprometimento dele, o movimento metodista surge num desejo de transformar a sociedade. Quando nós olhamos para o movimento metodista ali no século XVIII, você vai ver um comprometimento intenso, imenso com a questão social. Wesley, ele nunca quis fundar uma igreja, ele quis transformar a sociedade. É por isso que na Inglaterra do século XVIII, onde aquele país estava ali mergulhado no alcoolismo, estava ali perdido com a escravidão, estava ali com seus guetos de famintos, é onde o Wesley então vem com essa proposta de uma religião essa que o Wesley chamou de religião social. Por que ele chamou de religião social? Porque ela tinha e tem até hoje um forte comprometimento com a questão social. Wesley, por exemplo, ele coloca na época, no surgimento do metodismo, que para fazer parte do metodista, por exemplo, a pessoa tinha que ser abstêmio ao álcool. Por quê? Porque Wesley foi um combatente ferrenho sobre a questão do alcoolismo, né? Depois ele vem com essa proposta de santidade e piedade. É onde, então, ele tem a ideia de reformar aquilo que nós chamamos de igreja evangélica. Então ele vem com essa proposta de que para fazer parte, para servir a Deus, era necessário nós termos um comprometimento com a separação de tudo aquilo que é, entre aspas, do mundo, ou mundano, vamos usar essa expressão, né? É onde, então, a partir de 1730, ele vai para a faculdade em Oxford. Ali em Oxford, ele, juntamente com seu irmão, Carlos Wesley, começam um trabalho de evangelização dentro dessa universidade. Aquilo que nós chamamos o primeiro surgimento do metodismo, que é o Clube Santo. Ali, então, ele tem uma proposta de quê? De atrair para eles os alunos daquela universidade com esta proposta de santidade, ou essa proposta de santificação, ou essa proposta de negação de tudo quanto é vício e de tudo quanto é imoralidade. A partir dali, Carlos Wesley e João Wesley vão avançando na fé e começam aos arredores também. Por exemplo, tem um trabalho muito interessante que Wesley fazia. Ele fazia o recolhimento de ofertas para, nas noites frias da Inglaterra, ele servia alimento para as pessoas. Ele ia aonde tinha as pessoas escravizadas, nos porões das minas de carvão. Wesley, então, levava alimento. E junto com o alimento, Wesley levava a palavra de Deus que transformava vidas, né? Então, esse é o pano de fundo do surgimento. Isso tudo eu estou falando em 1730, 34, antes do 24 de maio de 1738, que é onde realmente Wesley vai ter ali a confirmação, eu prefiro falar dessa forma, a confirmação da tua experiência com o Espírito Santo, né? Ele já tinha o Espírito Santo, mas em 24 de maio de 1738, ele tem uma convicção daquilo que ele chama de salvação. Ele creu que Deus havia perdoado todos os pecados dele e que ele tinha a salvação. A partir daí, toda a mensagem teológica de Wesley sofre uma transformação imensa e ele vai pregar a salvação pela fé e a perfeição cristã, a qual a pastora Karen fez referência agora há pouco. Mais ou menos é isso, né?
Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, pastor, porque Sim. Na hora que o senhor se ausentou por conta da conexão, eu Sim. coloquei aquele vídeo que está no Facebook e acabei narrando, né, porque está com um fundo musical e alguns dizeres. Eu queria ver se dá para o senhor trazer 1730 e pouco para 2022, porque, pelo que eu narrei na história, estava no navio, né, e aí começou aí uma tempestade muito grande, abriu o navio, e tinha lá, ele ficou com medo de morrer. Né, pelo que tá, e tinha um pessoal que estava ali cantando, confiando em tudo tranquilo, como se nada tivesse acontecendo, né? Exatamente. Aquele navio chacoalhando e o medo chegando. Aí ele falou: peraí, alguma coisa está errada, né? Exato. Porque a nossa vida é mais ou menos isso, né? Nós acabamos de passar por essa tempestade que ainda não acabou, que é a pandemia, que ceifou vidas. Tenho a impressão que muitos de nós perdemos pessoas próximas, amigos, parentes, outras temerosas, outras com medo. E por questões de ética, eu não vou trazer o nome, mas teve uma pessoa aqui, pastor e pastora, que passou aí quase 30 dias internado, desses mais de 17 entubado, e passou. Né, tá bem, hoje está aí indo, rezando, né, glorificando a Deus por essa conquista. E outras pessoas, né, na mesma situação, de repente, o próprio medo de morrer levou à morte. Não vai me botar tubo, não. Morreu antes de ser entubado, enfim. Como trazer essa experiência de Wesley de 1730 e pouco para 2022, para nós sabermos transpor essas tempestades, que talvez diferente do navio, mas as tempestades acontecem diariamente em nossas vidas? Ok. É o que o Wesley buscava. Ele estava... É interessante essa sua pergunta, porque ela confronta a nossa caminhada com Deus. Quando você vê o Wesley ali naquela viagem para a Geórgia, e então o barco onde ele estava, ou a embarcação, sofre ali uma tempestade, é atingido por uma tempestade, e junto com Wesley, naquela embarcação, tinha os morávios, os moravianos, irmãos que tinham uma vida totalmente piedosa e comprometida com Deus, e eles tinham uma fé que Wesley chamou uma fé sobrenatural. E essa fé fazia com que eles não olhassem a tempestade como o fim das coisas, mas uma oportunidade de ter uma experiência com Deus e vencer e avançar. Então, fazendo um paralelo com a pergunta que você fez, eu trago para os dias de hoje que é a maneira que nós temos que enfrentar a vida. Olhar para as tempestades, olhar para uma pandemia, olhar para tantos outros males, não como o fim das coisas, mas ver tudo isso como uma oportunidade de nós testemunharmos a nossa fé, a fé que nós temos em Deus. E aí, eu quero até aproveitar o programa, não estamos aqui falando só da fé evangélica, estamos falando da fé em Deus, a fé do católico, a fé daquele outro irmão que congrega noutra igreja. Estamos falando aqui de fé, daquilo que é Deus para mim, daquilo que é Deus para você e para aqueles e aquelas que estão nos ouvindo. Essa experiência de Wesley hoje, por que nós celebramos essa experiência de Wesley? Porque para nós ela significa o quê? Ela significa que nós temos um Deus que nos acolheu, que é poderoso e que tem poder para salvar, para nos resgatar dessas tempestades. Mas para isso, como Wesley diz, é preciso ter convicção. Como você citou aí, algumas pessoas enfrentaram a pandemia de uma forma inversa. Não creram em muitas coisas e, infelizmente, vieram a morrer. Outros creram, ou creram na vacina, ou creram nas máscaras, ou creram no distanciamento, enfim, isso não vem ao caso, mas eles depositaram a sua confiança em algo e, graças a Deus, conseguiram sobreviver e estão aí proclamando o amor de Jesus, o amor de Deus.
Então, eu faço essa ligação do passado com o presente, dizendo, é necessário enfrentar as tempestades da vida com fé, sabendo que Deus está no controle de tudo, né? No céu não teve pandemia, no céu não teve coronavírus, Deus está no comando de tudo. Não sei se eu respondi aí a sua pergunta. Perfeito, pastor. Kari? E a vida de Wesley, às vezes, o ser humano coloca tantos obstáculos, Paulo, para fazer qualquer coisa. Aí volto em uma frase sua. Você quer alguém para te ajudar voluntário, procure alguém que não tenha tempo. Né? A pessoa vai te ajudar. Porque, às vezes, a gente usa tanta desculpa. Eu não vou fazer porque... tá muito, né? Tá muito frio, tá muito gelado, tá muito calor. Eu não dormi direito. E vendo a história de Wesley, que o pastor mais formado do que eu, ele tinha um monte de dificuldade. O Wesley não tinha um templo, né? Ele pregava, ele levava a palavra no cemitério, né, pastor? Sim. Ele levava a palavra no cemitério, o pastor vai falar mais sobre isso. E assim, e o Wesley, como eu já disse, era cavalo, ele escrevia, ele adaptou lá, o pastor vai falar sobre isso também, na cela, eu acho que ele adaptou um púlpito, não sei, uma madeira, uma mesa, que ele escrevia andando a cavalo. Então, exatamente. O ser humano é muito complexo. Hoje, Paulo, se a gente analisar a fé de 1730 e a fé de hoje, eu sinceramente, eu acho que 1730 está todo mundo já no céu. Os de hoje, Jesus está tendo uma dor de cabeça, porque está muito complexo. O ser humano, parece que quanto mais a gente tem, mais a gente enfraquece a nossa espiritualidade, mais a gente enfraquece o nosso ser. Pastor, falei demais, chega. Imagina. Eu queria até aproveitar a fala do senhor e da pastora agora, reverendo, Sim. porque nós estamos, né, numa emissora de rádio, transmitindo aí pelo Facebook do Jornal do Porto e também pelo canal do YouTube. Quando nós fundamos a rádio, isso lá na década de 90, né, logo que a lei foi aprovada, a rádio já completou 25 anos, e ela nasceu, para o senhor ter uma ideia, dentro da casa paroquial, que nós tínhamos um propósito naquele momento. E, logicamente, por ser uma rádio que a legislação fala em rádio comunitária, a primeira coisa que a lei impôs foi, olha, não pode ser proselitista, não pode ser ansiosa, é uma rádio da comunidade. E aí vem de encontro ao que nós estamos acabando de falar. Nós estamos falando, e baseado no que o senhor acabou de falar de Wesley, ele não se preocupou em fundar uma igreja, ele queria ser algo mais do que um espaço, um templo, um lugar, não é? E que é o mandamento maior, né? Amar a Deus por todas as coisas. Se nós conseguíssemos, né, viver esse amor pleno em Deus, não haveria porquê, né? Essa quantidade de várias religiões, todas elas são muito dignas. Logicamente, tem algumas que têm uma doutrina diferente do que nós comungamos, mas uma coisa é inevitável: acreditar num Deus que nos ama, independentemente se ele é metodista, se ele é católico, se ele é umbandista, se ele é espírita, se ele... O amor é que tem que prevalecer, e parece que isso é que está distante da nossa vida. A Kari lembrou bem, a minha mãe, né, foi filha de Maria, meu pai congregado Maria, então a gente tem uma vivência. Olha, nós não falávamos como se fala hoje em amor, né, mas vivia-se o amor. Eu acho que o amor não é para ser dito, mas para ser vivido e sentido, né? Talvez esteja faltando isso, Lindomar. Eu não sei como é que é a ação aí, porque eu não preciso falar se eu sou dessa ou se eu sou daquela. Se o irmão está precisando da minha pessoa, lá eu estarei, independentemente. Ou seja, assim, peraí, você está precisando de ajuda? O senhor é metodista, presbiteriano? Então não, eu sou católico, eu não posso te ajudar, né? Eu acho que nós estamos longe dessa perfeição que Deus nos ensinou, que é amar o próximo. Estamos longe. Perfeição essa que foi tema, foi um dos pilares da proposta de Wesley, que ele dizia sobre essa perfeição cristã,
que muitos na época não compreenderam, achando que ele estava buscando o homem perfeito, e o homem perfeito só Cristo, só Jesus, mas ele tinha uma das orientações dele para os pregadores aos quais ele formava, ele dizia assim, olha, preguem o tempo todo e fale quando for necessário. Então Wesley, ele tinha muito que o meu testemunho, as minhas ações são o meu evangelho. Aquilo que eu faço é o meu evangelho. A maneira que eu me comporto é o meu evangelho. A maneira que você faz rádio é o seu evangelho. A maneira que você atende o portão é o seu evangelho. Wesley era muito enfático nisso, numa vida cristã simples. Quando nós falamos de uma vida cristã simples, nós temos aí talvez um confronto com toda essa mecanização, com toda essa informatização e esse conforto que a pastora Kari rebate. Porque hoje nós temos todos esses aparatos e a gente ainda diz, olha, eu não posso, eu não tenho tempo. Porém, Wesley viajava mais de 300, 400 quilômetros para visitar um lugar, levar uma palavra, mas Wesley nunca levava só a palavra. Tanto que quando você observa o começo do metodismo, e até mesmo nas suas inserções missionárias, onde chegava o metodismo, chegaria sem dúvida nenhuma, uma igreja, e uma escola, ou um albergue, ou uma creche. Wesley, ele tinha essa ideia de que o evangelho sem abrigo, o evangelho sem pão, é um evangelho sem sentido. E isso nós precisamos recuperar. Às vezes nós estamos preocupados apenas em passar uma mensagem de salvação, de transformação, mas nós esquecemos de tirar os nossos sapatos e dar para quem não tem. Nós esquecemos de dividir a nossa refeição e ao invés da gente dizer assim, ó, Deus te abençoe, a gente tem que dizer, como diz o Papa Francisco, né? Vamos jantar primeiro. Eu gosto dessa expressão. Então a gente precisa ser mais, trazer para a nossa fé, e aqui agora eu ainda acho que eu estou respondendo aquela pergunta que você fez. Eu estou trazendo de 1735 para hoje. A gente precisa ter uma fé mais atuante, uma fé, eu diria, com todo respeito, uma fé mais simpática, Paulo. A fé em alguns lugares, em alguns celeiros, ela tem ficado carrancuda, elitizada. Isso me preocupa. Isso me preocupa. Né? A gente precisa ter mais contato com as pessoas. A gente precisa ser mais próximo das pessoas. Descer dos púlpitos, descer das galerias, descer dos altares. E Jesus, ele, um dos nomes é Deus Emanuel. Deus conosco. E as religiões, muitas delas, inclusive o metodismo tem se perdido em alguns lugares. Eles têm abandonado, né? As religiões têm abandonado esse Deus conosco. Essa coisa assim, o que a Kari precisa, o que o Paulo precisa hoje antes da oração? O que o Paulo precisa antes do milagre? Né? Então é aquela situação de você acolher. Nós estamos perdendo duas coisas que eu diria. Acolhida, a Kari fala muito sobre isso, acolhida e também escuta. Nós somos péssimos ouvintes das histórias das pessoas. Está todo mundo com pressa. Todo mundo com pressa. E uma religião viva, que Wesley ministrou e pregou, ela é a resposta para isso. Né? Aí eu não falo de placa, eu estou falando de uma religião que você respira Jesus, que você respira o que Jesus faz. É isso que eu estou dizendo, é isso que eu estou falando. E eu sempre falo que a gente precisa de um evangelho com transformações, sim, com certeza. A gente precisa ser transformado, e essa transformação vem do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a gente precisa de um evangelho sem manipulação, um evangelho educacional, né? Aquele evangelho que a criança, ela olha para você, ela tem a liberdade de questionar, não de se tornar uma criança oprimida que vai ficando em casa, fechado, não pode ouvir nada, não pode falar nada, e vai engordando, vai criando um monte de obstáculos, de ansiedade, cresce doente, aí abandona. Eu não estou falando só da metodista, não, é em geral. Né? Toda a opressão dentro, eu falo tanto da igreja cristã católica, ou cristã metodista, ou batista,
tem que ser muito bem cuidado. E hoje o evangelho, esse evangelho manipulador, as pessoas já estão frágeis. E elas vão indo que tá vindo o evangelho do medo. Você não pode fazer isso, você não deve. O Wesley era muito claro. Você pode fazer, né? Mas ele explicava o que iria acontecer se você fizesse de outra forma. Né? Hoje Sim. Não. Hoje as pessoas impõem medo. Não faça porque você já vai direto. Não faça porque você está pecando. Não, mas peraí. Por que eu não posso fazer? O que vai dar origem ao meu pecado se eu fizer? Então, é aquilo que você falou. Quem não escuta, não ensina. Porque quem não tem paciência de escutar, não tem paciência de ensinar. E isso é uma coisa que eu sempre admirei. Quando eu cheguei no metodismo há um tempo atrás, uma coisa que me marcou muito lá na minha região, lá no Mato Grosso, no Rondonópolis, que tinha nas igrejas, e muitas hoje não tem, a mesa. Exato. Né? Aí eu falei, gente, por que a mesa? Aí meu pastor falou assim, o pastor falou, não, cara, e a mesa é acolhida. Aquilo me marcou muito. Primeiro você acolhe, depois você educa. Porque como que você vai tentar educar uma criança, você vai pegar um morador de rua e querer dar sermão para ele? Não vai dar comida para ele, né? Cuida do físico, cuida da mente. Depois você vai ganhando a confiança dele. O Wesley fazia isso a cavalo, em cemitérios. Ele era chato, tá, gente? Tem coisa de Wesley, pelo amor de Deus. Eu e ele, a gente se pegaria. Mas ele era um homem temente a Deus. Ele era um homem que sabia o que estava fazendo. E o primeiro saber dele foi admitir que ele estava fraco. Admitir que ele estava errado. Quando nós olhamos para essa história, eu acho que foi o Paulo que mencionou sobre o mês de maio, sobre o mês da família. E aí vale a pena a gente aproveitar esse espaço. O Paulo também falou sobre o sentido da rádio comunitária. Eu trabalhei em rádio comunitária, eu sei da responsabilidade que é. Mas, por exemplo, enquanto famílias cristãs, nós temos que pensar se nós, enquanto líderes das nossas casas, pais e mães, se nós estamos ministrando para os nossos filhos essa segurança e essa paz. Como que nossos filhos estão sendo criados para enfrentar as tempestades da vida? Nós olhamos hoje um cenário de famílias enfraquecidas, de famílias diluídas, de famílias que estão totalmente, eu diria, misericórdia de Deus, sem sentido. Então, falar de 24 de Wesley é também reforçar, e por isso que nós celebramos o mês da família, é também reforçar o papel da família como o centro, o cerne, o ponto principal de formação. Não é a igreja que é o ponto principal, é a família. As primeiras palavras que nós vamos ouvir sobre fé, as primeiras palavras que nós vamos ouvir sobre religião, não é na igreja. Tem que ser o pai e a mãe que tem que passar. E aí nós vamos ter o DNA da família. Né? Então a gente precisa também reforçar isso. O papel da família nesse contexto religioso, nesse contexto cristão, nesse contexto, vou usar um termo aqui de teologia, nesse contexto evangelical, né? Que aí não tem a ver com católico, protestante, mas que tipo de mensagem o Paulo, pelo jeito ele deve ser de uma época, eu também sou, em que a fé era importante. Era impensável a gente sentar à mesa, como a Kari disse, sem fazer uma oração e agradecer o alimento. Hoje o filho, a filha, um come no quarto, outro come não sei na onde, e celular à mesa. Então, essas conexões precisam, eu diria, ser refeitas, as conexões humanas e pessoais. A religião tem essa parte, tem esse papel. A rádio comunitária tem esse papel. Então, o Wesley dizia assim, quando ele terminava o dia dele, ele escrevia no diário, qual foi o bem que eu fiz para as pessoas hoje? E ele, então, elencava. Imagina se eu, o Paulo, a Kari, no final do dia, a gente elencar. Qual foi o bem que nós fizemos hoje para as pessoas? Qual foi o bem que a rádio comunitária fez hoje para as pessoas? Qual foi o alcance dessa rádio? Não em audiência, mas em termos de mudar a vida.
alguém que está passando por esse programa diz, poxa, Paulo, eu na hora do almoço eu ouvi uma coisa lá que mudou minha vida. Então a rádio ganha sentido, esse programa ganha sentido, e os outros programas também. Assim é a religião, assim é a fé. É com sentido, as coisas precisam ter sentido. Paulo, devolvo aí para você. Inclusive... Você viu que eu gosto de falar, né, Paulo? Então eu estou parando. Bom, eu já não sou muito de fala, né? O senhor deve ter percebido. Mas eu estava fazendo 2 paralelos aqui durante a fala. Sim. Primeiro, na questão, né, de conexão. Né? Na verdade, hoje, pastor e pastora, o mundo nunca esteve tão conectado como está hoje, né? Porque todo mundo está numa conexão. Aí entra o paralelo. Ontem nós tivemos aqui na rádio um programa apresentado por um produtor audiovisual e o convidado foi um professor de filosofia. Eles estavam... Legal. E o debate não era religião, mas o debate eram bolhas. Assim, nunca a sociedade esteve cada um dentro da sua própria bolha, da sua redoma, né? Porque cada um está conectado no seu eu interior, está lá no seu celular, na sua verdade, e está distante do contato, né? Do sentir o próximo. Ou ele está totalmente numa bolha em que ele acha que a bolha dele é a verdadeira, né? É a minha verdade, porque cada um cria a sua própria verdade, né? E todos nós sabemos que só existe uma verdade, né? Todos nós sabemos, Mas todos têm a sua verdade, e eu achei muito interessante quando o filósofo fez essa pontuação. Falou, gente, não existe lado de cá, lado de lá, existe posições, existe lados, existe opiniões, mas existe um todo, né? O problema é, olha, do lado de cá que está certo, do lado de lá que está errado. Estamos vivendo isso agora. Esse ano tem eleições. E aí a gente fala, mas eles vão falar de religião, não podemos falar, não podemos misturar. Mas se nós não orientarmos os nossos irmãos a fazer o discernimento, a ouvirem, a escutarem, a verem a proposta, porque eu estou dentro da minha bolha, a minha bolha é essa é a verdadeira. A gente tem que aprender a ouvir. O senhor falou isso agora há pouquinho, né? Isso. É mais atitude do que fala. Eu não preciso falar nada, eu preciso agir. A minha ação é o evangelho. Infelizmente não temos. Aí, na hora que o senhor falou essa frase, na hora veio na cabeça, eu sou meio ruim de capítulo e versículo, mas se não me falha a memória é Mateus 21, eu não tenho certeza, que tem a passagem dos 2 filhos, que o pai chega, ô filho, você vai lá ajudar o pai, né? Ô pai, conta comigo, hein? Tô lá. Isso. Aí ele falou pro outro irmão, e aí, filho? Ah, pai, não vai dar não. Aí ele repetiu e foi ajudar. Quem fez a vontade do pai? O que disse que sim, conta comigo, e aparece para todo mundo ver que é um filho que ajuda. Olha lá, você viu? O pai pediu, ele já pronto, disse que sim. Ou o outro que disse que não, mas foi. Quem fez a vontade? Então, acho que está aí mais ou menos essa questão, né? Não adianta eu proferir, falar coisas bonitas, se eu não agir da mesma forma. É como diz a carta de São Paulo, né? É como um sino que soa sem sentido algum. Né? Sem sentido, é verdade. Eu certa feita vi uma frase que marcou, que diz assim que a gente faz tanto barulho que o barulho que a gente faz impede de ver aquilo que realmente nós somos, né? Então a gente precisa recuperar. É interessante essa colocação do filósofo, né? Estamos distantes. As conexões, elas nos conectaram, mas nos distanciaram. E aí vale uma reflexão da teologia, vale uma reflexão da sociologia, vale uma reflexão da própria filosofia, né? Vale uma reflexão da política também. Então, será que a minha política, a política que eu exerço, ela aproxima as pessoas? Será que a teologia, a minha fé, aproxima as pessoas? Será que a minha filosofia de vida aproxima as pessoas?
Então, essas questões é que a gente tem que ver que não é essa a proposta do Evangelho, não é essa a proposta de Deus. A gente vai aprender nas ciências, aí todas elas, eu diria, na filosofia, na teologia, na sociologia, na própria política, a gente vai aprender que o quê? Que o ser humano, ele é um ser relacional. E qualquer ciência que faz um movimento contrário a isso, ela vai falir, ela não vai coexistir, porque o ser humano é um ser relacional. Eu preciso me relacionar com o Paulo, eu preciso me relacionar com a Kari. Lá em Gênesis, quando Deus vê o homem sozinho, Deus vem e diz, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele uma ajudadora e uma ajudadora idônea. Então, o homem precisa não só de relacionamento, mas ele vai precisar de ajuda. Né? Então, essas questões, quando qualquer ciência abandona isso, ela tende a falir. É por isso que a polarização, ela mais causa estrago do que ela edifica. Os homens não estão falando a mesma língua. As pessoas não estão falando a mesma língua. Né? Aí, independente de Bolsonaro, Lula, Ciro, não é isso. Mas qual é a melhor proposta que agrega pessoas? Sem violência, sem ataque, que realmente é para construir. A religião também tem o seu papel importante, porque a religião vem e traz a reflexão da fé. Quem é Deus nessa história toda? Quem é Deus na política? Quem é Deus na filosofia? Então a gente precisa também. Será que Deus está gostando de como nós estamos tratando os necessitados? Tivemos aí uma semana de frio, das mais intensas nos últimos 40 anos. Então, qual foi o meu papel? Wesley tem um sermão muito famoso, a Kari deve conhecer, Quase Cristão, que tem a ver com essa parábola dos 2 filhos que você trouxe, né? Então, ele diz, olha, eu posso ir na igreja, eu posso cantar, eu posso dar meu dízimo, eu posso não perder nenhum sermão, nenhuma prédica, mas ainda assim eu serei um quase cristão, porque eu preciso me envolver com as pessoas. A minha religião não é dentro do templo, a minha religião é fora do templo. As portas das igrejas, para nós, são fronteiras missionárias. A gente vai para a igreja, ouve a palavra, somos abastecidos, e a gente sai do culto, ou da missa, ou da reunião, para cumprir a nossa missão. É fora da igreja que a gente tem que cumprir a nossa missão. É no semáforo, no açougue, na padaria, na fila do banco, e assim sucessivamente. Né? Então, Wesley, ele traz para nós essa contribuição de um evangelho social. Né? Eu não posso terminar sem citar, né? Sem falar de uma frase muito marcante de Wesley. Ele dizia assim, deixou registrado, né? Reformar a nação, principalmente a igreja, e espalhar a santidade bíblica por toda a terra. Eu gosto dessa frase porque esta frase ela vai além das fronteiras. Ele não estava olhando para a paróquia dele na Inglaterra, em Newport. Ele estava olhando, olha, reformar a nação, principalmente a igreja, e espalhar a santidade bíblica por toda a terra. Então a visão de Wesley era transcultural, atravessava continentes. E nós precisamos ter uma proposta de fé que não fica só na nossa bolha, como o Paulo citou, mas que vai além. Né? Então é isso aí, Paulo e Kari. Muito bem, você vê que o tempo passa, né, cara? Já pois são 11h55, mas o papo tá legal, a gente fluiria aqui com certeza, e eu estava justamente fazendo esse paralelo quando o senhor comentou, né, da gente tá aqui pertinho e ao mesmo tempo o filho tá jantando no quarto, o outro tá em outro lugar, e exatamente falando de conexão. O senhor está aqui de Porto Ferreira a mais ou menos uns 155 quilômetros, a Kari a uns 90 quilômetros aqui. E estamos, se eu fizer esse clique aqui, os 3 na mesma sala, no mesmo patamar,
E se esticarmos aqui a mão perante a câmera, nós podemos até nos tocar. Não é? Exato. Ou seja, hoje esse mundo conectado aproximou os distantes e afastou os próximos, porque está na mesma casa. Né? Ótima colocação. E o outro está lá no quarto, quer dizer, a gente senta na mesma mesa. Isso. E não consegue conversar. E se conversar, às vezes a gente tem que conversar pelo celular. Né? Se a gente atrapalhar o outro. Aí você manda a mensagem para fazer aquele barulhinho, blululu. Aí o cara, deixa eu ver se alguém quer falar comigo. Aí é você, né? Aí eu falo, mas você, por que você não fala? Você não dá atenção, eu tenho que te chamar de alguma maneira, né? Exatamente. Então, talvez tá faltando esse que é a frase aqui do Wesley, fantástica, né? Essa experiência do coração aquecido. Gente, só se aquece o coração quando estamos próximos. O abraço aquece o coração. O sorriso aquece o coração. O gesto de estender a mão aquece o coração. E aquecer o coração é estar próximo, mais próximo. E quando a gente fala próximo, quem que é o próximo? Não é quem está ali do seu lado, na sua mesa. Né? O próximo é o próximo, né? O senhor acabou de lembrar, na padaria, no semáforo, no isso. na fila do banco, né? É estarmos sabendo que aquele que está ali é o seu próximo e viver esse coração. Bom, eu passaria a tarde toda aí batendo papo, mas infelizmente a gente tem uma programação na rádio, viu? Deixa eu passar para a Karen para fazer aqui as considerações, que eu tenho certeza, se bem eu conheço a Karen, nesses anos que a gente estamos aqui próximos, ela não vai fazer oração final hoje. Eu tenho certeza que ela vai pedir para o reverendo fazer oração final. Eu agradeço você, ouvinte, por esse momento tão precioso que foi estar em seu lar, no seu trabalho, no seu caminhão, no seu restaurante. E agradeço ao pastor Lindomar pelo seu tempo, gratidão. E hoje, Paulo, eu quis encerrar esse momento de maio da família. Você falou, pastora, mas semana que vem tem outro programa, é 31. Não, mas o outro será um pouco diferente. Nós falaremos de um projeto para pessoas com deficiência, como o cego, né, vai entender as cores. Então, hoje nós vamos encerrar esse momento, né, da família, do mês de maio, e nada melhor que fosse mesmo com a história de Wesley. Né? Porque o Wesley, Paulo Carvalho, a mãe dele era a mulher, apesar de ser um pouquinho chata também. Mas ela os educou. Quantos filhos, pastor? Que eram, esqueci, gente. Quantos irmãos? 11? Ai, meu Deus, fugiu aqui. 9 filhos. 9, que 11, já acrescentei 2, não sei não. 9 filhos. Então, Paulo, ela conseguia deu estudo para todos. Ela fazia o tempo. Era ela que era educadora em casa. Né? Então, tinha os seus horários. Então, assim, ela mostra, né, a mulher, a família, a mãe, a cuidadora. Né? Então, esse mês eu agradeço a Deus por a oportunidade, agradeço a todos que participaram conosco. E aí, pastor Lindomar, esse momento de hoje, precioso, vamos estar orando, né, pelo nosso amigo Mano Zé, né, que já esteve também, deu pneumonia. Então, assim, pastor, gratidão, e que o senhor faça a nossa oração final mesmo, Paulo, tá certo. E gratidão, Paulo Carvalho, por mais essa oportunidade, pela confiança que você tem aqui no Integração e Cidadania. De gratidão mesmo. Cara, antes de eu passar a palavra para o reverendo fazer a oração final, manda um beijo para a Bíblia, está lá em Londrina, frio ouvindo a gente, tá? Ô, Bíblia, coração aquecido, como é que é? Como é que tá aí? Que deve estar um gelo. Fez frio lá, viu? No sul faz um pouquinho mais de frio, né? Saudade de você, Bíblia, até que enfim você deu o ar da graça. Um beijo. Pastor Lindomar, eu encerro com a participação do senhor. O senhor termina com a oração e eu sigo a programação aqui na rádio. Ok. Eu quero agradecer a oportunidade, quero agradecer pastora Kari, quero agradecer Paulo. Contem comigo sempre que precisar. O que eu puder contribuir e ajudar vai ser uma grande alegria, uma grande satisfação. A todos que participaram conosco, que caminharam conosco até aqui, eu louvo a Deus pela tua paciência, pela tua dedicação, e vamos então orar
e encerrar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa manhã, nesse começo de tarde, apresentando, Pai querido, todas as famílias na Tua presença. O Senhor, Pai, conhece as lutas de cada um, os desafios, ó Pai, de cada chefe de família, de cada pai, de cada mãe, e nós pedimos, ó Pai, que o Senhor alcance cada lar, cada família, Deus, principalmente daqueles e daquelas que estão necessitados e que precisam de um apoio, de uma ajuda. Deus, em nome de Jesus, nós cremos na transformação das famílias. Nós cremos, ó Pai, que tem um evangelho, que tem uma mensagem que pode transformar vidas. E que, ó Pai, cada um da sua forma, na sua dedicação, possa ministrar essa palavra. Tu és, ó Pai, o caminho, Tu és a verdade e Tu és a vida. E dedicamos esse momento, abençoamos também, ó Pai amado, o trabalho dessa rádio comunitária. Que o Senhor, ó Pai, dê sabedoria, dê saídas, ó Pai, que o Senhor abra portas, que não falte recurso para que esse projeto continue avante, abençoando vidas. Que cada vez mais espaços assim possam surgir para que pessoas sejam alcançadas para a glória de Deus. Amém? E que assim seja. Deus abençoe. Muito obrigado, Paulo. Obrigado, pastora. Eu que agradeço ao pastor, à pastora, e a semana que vem estamos juntos. Eu encerro aqui a nossa transmissão, seguimos aqui com a nossa